Boa tarde, seja muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Quinta-feira, já sabe que este é o programa que está consigo, de segunda a sexta, para levar até si muitas informações e dicas para que leve uma vida melhor, uma vida mais saudável. Deixe-se então ficar connosco, até porque o tema de hoje é um tema de interesse de toda a gente. Vamos falar de stress, o stress que é uma realidade comum a milhares de pessoas em todo o mundo e por isso mesmo convido a ficar connosco durante uma hora. Vamos perceber o que é, porque acontece, de que forma mexe com o nosso organismo. Várias perguntas para debater então nesta primeira parte do programa. Antes disso, relembro-lhe que na segunda parte poderá fazer parte do nosso programa, entrando aqui em direto e colocando as suas dúvidas. Hoje sobre cardiologia, vou ter comigo o Dr. João Lopes Gomes e para que entre então em direto no nosso programa, basta que ligue o 229538525. O Porto Canal disponibiliza a partir deste momento esta linha para si, inscreva-se e tire todas as suas dúvidas. Pode também fazê-lo através de SMS, basta que escreva POR, um espaço, o seu nome, a sua localidade e a sua questão e envie então a sua mensagem para o 68302. Pode também enviar-nos um e-mail para o consultório@portocanal.pt ou ainda enviar-nos uma carta para a morada que vai passando ao longo do programa em rodapé. Vamos então perceber melhor o stress e a resposta hormonal do nosso corpo e para isso eu conto com a presença em estúdio do Dr. Jaime Milheiro, é fisiatra. Senhor doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui. Doutor, stress é uma palavra muito comum, que a maior parte das pessoas usa com muita vulgaridade, digamos assim, mas clinicamente falando, o que é o stress? O stress, por definição, implica, portanto, algo de pernicioso, algo de agravante da nossa homeostasia. Contudo, a minha percepção clínica e a minha definição clínica de stress é a soma de todos os estímulos a quais nós temos que responder. Portanto, não tem que ser exclusivamente uma parte negativa, uma parte que nos tente levar no mau sentido, mas também algo que nos possa elevar a função. Como assim, doutor? Está-nos a querer dizer que o stress pode ter um lado positivo? Exatamente. De que forma é que se pode revelar? Porque, se então fizermos esta associação stress-estímulo, nós, a todos os estímulos, temos um saldo. A palavra saldo é a melhor palavra que podemos utilizar. Porque quando nós absorvemos esse determinado estímulo, vamos ter uma resposta. E essa resposta pode ser quer positiva, sim, ou quer totalmente devastadora, inclusive até a morte. E eu chegarei a explicar melhor esse ponto. Portanto, tudo isso implica que tenhamos de base uma palavra, um processo denominado adaptação. A adaptação que nós temos de base, que é o resultado, no fundo, de todos os estímulos prévios, e quando digo todos os estímulos desde a nascença e até poderemos ir desde o processo da fecundação, porque, de facto, o nosso processo, desde embrião, que todos os estímulos, e começamos já a absorvê-los aí. E, portanto, toda essa soma, toda essa introdução do estímulo aqui dentro do nosso organismo, vai dar uma determinada adaptação. Totalmente individual, que tem por base um ADN, um genoma, que se pensa que poderá contar cerca de 20% para o caso, mas depois estamos a falar de quase tudo adquirido, cerca de 80% associado a hábitos e a costumes e, portanto, coisas que nós iremos buscar. E temos estímulos que nos possam, de facto, fazer crescer, tornar-nos mais fortes, mais funcionais, e temos estímulos que nos podem, de facto, levar serem devastadores. E quando a nossa adaptação é, de facto, inferior à intensidade do estímulo. Mas é o mais comum, é associar-se o stress a esse lado negativo. Certo, mas eu fiz questão até de ir ao dicionário, de ver a definição de stress, começa por E e acaba em E, é stress, é assim que se escreve em português hoje em dia, e a definição é uma definição que é a resposta a todos os estímulos, de uma maneira geral negativos, mas também depois fala, por exemplo, da resposta ao calor, da resposta ao frio, portanto, e daí nós percebermos que é uma resposta que implica uma tradução hormonal. Por isso, stress tem tradução hormonal. E stress implica a produção de uma hormona, que é o cortisol, que é uma hormona se calhar muito recente
ou se calhar um termo novo para as pessoas lá em casa que estão a ouvir. Com certeza, Soutor, por isso eu não posso deixar de lhe perguntar o que é o cortisol e que nos explique de uma forma simples para que todos possamos então entender. É uma hormona provocada? O cortisol é uma hormona provocada como resposta ao stress. Como resposta? Exatamente. Uhum. É produzida... Nós, em caso de stress, produzimos mais cortisol? Exatamente. Ok. Mas lá está, mais stress ou mais estímulo. Portanto, e perceber a palavra stress, a palavra estímulo. Quanto mais estímulo nós tivermos, mais cortisol vamos produzir. Nós subentendemos o stress como alguém que nos esteja a ralhar ou a falar alto, por exemplo, ou com um problema para resolver. Contudo, se estivermos expostos ao sol, isso é uma forma de stress. Se estivermos expostos ao frio, é uma forma de stress. Quando estamos a pensar em algo, quando estamos a ler, isso é um stress, é um estímulo, é algo interno. Quando estamos a praticar exercício, isso é um stress. Isso é novamente um estímulo. Quando comemos e quando fazemos todo o processo de entrada da glicose para o músculo, toda a transformação das proteínas no glicogênio e as gorduras na glicose e no glicogênio, tudo isso é dependente de cortisol. Tudo isso, portanto... Então, que hormona é esta? Esta é uma hormona que foi feita de base, é produzida pelas glândulas adrenais, que é uma glândula que existe na suprarrenal, mais um termo novo, mas não existe outra maneira de falar. Onde ficam as suprarrenais, doutor? As suprarrenais ficam na suprarrenal, em cima dos rins, mais ou menos aqui nesta zona. Muito bem. E é uma hormona que tem como base, é algo de proteção. Uhum. O cortisol existe para nos desinflamar, porque quando nós estamos em processo de absorção do estímulo, vamos inflamar. Falar devagar. Uhum. Eu vou treinar, eu vou correr e eu vou produzir um processo inflamatório no organismo. E depois, não de imediato, porque o processo imediato do movimento é feito pelas catecolaminas, a noradrenalinas e epinefrinas e afins. Sim. E de seguida vamos começar a produzir então o tal cortisol, Uhum. que vem da cascata do colesterol. E o que é que o cortisol faz? E o cortisol permite, acima de tudo, que evite que haja uma inflamação em excesso. Evite que haja uma inflamação em excesso. Pronto. Mas o cortisol... Mas nesse caso está-me a falar de um stress positivo, portanto... Não, estamos a falar de um stress que pode ser positivo ou pode ser negativo se prolongar no tempo. Esta é que é a grande questão. Porque se eu tiver uma determinada adaptação deste tamanho, por exemplo, e vou fazer um estímulo, um treino que esteja dentro dele, o processo vai funcionar normalmente. Ou até posso sair um bocadinho, porque nós, para melhorarmos, temos que sair um bocadinho da zona cómoda. E, portanto, produzir sempre um bocadinho a mais. Certo. Contudo, se eu tiver uma capacidade de adaptação desta e produzir um estímulo deste, o saldo vai ser negativo. O saldo vai criar ou uma inflamação articular, ou uma inflamação orgânica, e pode-me levar a uma depleção de nutrientes e a baixas múltiplas. Não num estímulo único, como é óbvio. Apesar que o estímulo único também pode ser extremamente devastador. Isso é o exemplo que eu tenho muitas das vezes, as pessoas que do sedentarismo querem fazer maratonas, ou hoje em dia ou querem ir para os Ironmans. Isso é algo que pode levar, o estímulo pode ser tão devastador, pode ser um estímulo tão forte, cujo saldo pode ser a morte, o saldo final. Por isso é que por vezes, isto é a cabeça sempre a pensar e entramos sempre em circuito, por isso é que por vezes há indivíduos que morrem a fazer provas, e são indivíduos que não têm patologia de base. Morreram porque o estímulo foi demasiado para a capacidade de adaptação daquele organismo. Por isso é que se morrem nas ultras, nas maratonas, nos ultraesforços, e por vezes é que muitas das vezes é uma coisa que eu gostaria já agora outra mensagem, é que muitas vezes para morrer não é preciso ter patologia cardíaca. E muitas vezes quando alguém morre no desporto, não se percebe porque é que ele morreu se ele tinha um ecocardiograma normal e uma prova de esforço normal. Há causas de morte não cardíacas. 23% das causas de morte estudadas nos últimos, penso eu que 93 nos Estados Unidos, 23% eram causas ventilatórias, resposta a hiperreatividade brônquica, asma e afins. Por exemplo, isto foi só uma parte. Mas voltando ao cortisol. O cortisol que existe para nos defender, no fundo, quando em excesso de produção, vai se tornar inflamatório. E, portanto, a questão que seria de uma hormona que seria anti-inflamatória, para evitar a inflamação, vai se tornar pró-inflamatória.
E o processo, e se continuarmos a arrastar este processo de produção de cortisol, vai levar à incapacidade de produção de hormonas que são de base hormonas sexuais, hormonas da força, como a testosterona. Portanto, isto a longo prazo podem ser essas as consequências? É isso que me está a querer dizer? Completamente, exatamente. A longo prazo, o excesso de produção de cortisol a longo prazo pode levar à depleção das hormonas da força, das hormonas da função e hormonas da saúde cardiovascular. Cada vez se associa mais os níveis hormonais androgénicos, a testosterona, e estrogénicos na mulher, à saúde cardiovascular. Certo. E, portanto, o excesso de produção, o prolongamento da produção do cortisol vai roubar a matéria-prima, a mesma matéria-prima que vai levar à produção dessas tais hormonas que dão a força e dão desempenho e dão capacidade cognitiva. E daí que haja a necessidade de nós pararmos este processo. Como é que se faz isso? Como é que se gere tudo isto? Isso é uma coisa, é algo complicado, é uma coisa que demora tempo, primeira coisa, demora tempo. E falando como falamos há bocado em off, do curso da Academia Americana de Medicina Anti-Envelhecimento e Funcional que eu estou a realizar. Qual o Soutor faz parte? Exatamente. E uma das preletoras principais que fala, que estamos sempre a falar sobre estes desequilíbrios ou equilíbrios hormonais, ela referia que há 30 anos atrás, cerca de 17 ou 18% da população que ela via tinham alterações de cortisol, portanto, alterações hormonais causadas pelo stress. Ela hoje refere que 99% dos seus pacientes, a sintomatologia é provocada pelas alterações de cortisol, cuja sintomatologia pode ser completamente diferente, dispar e lata. Pode ir desde as mialgias, pode ir desde as cervicalgias, a dor de pescoço, a lombalgia, as mialgias gerais, a insónia, a alteração do humor. E como é que se diagnostica, Soutor? Pois. É complicado. É complicado eu, como fisiatra, receber um doente que vai à minha consulta porque doer o pescoço e eu começar a entrar neste discurso. Se calhar a sua dor de pescoço não é só um problema exclusivamente musculoesquelético e se calhar temos que perceber que algo aqui está por trás. E por isso é que se calhar a fisioterapia tradicional poderá não ser a resposta total. Hoje em dia a questão do médico será perceber que para o mesmo diagnóstico se a terapêutica vai ser eficaz ou não. E permita-me o inglesismo, será um responder ou um non-responder. É fundamental ter esta percepção, porque duas pessoas, exatamente o mesmo diagnóstico, exatamente a mesma terapêutica, um responde perfeitamente e o outro não. E porquê? Onde é que está aqui a falha? Se os dois têm as dores de costas, se os dois têm a coluna idêntica em termos vertebrais, em termos musculoesqueléticos. E há aí uma base, há aí algo que nós temos que ir muito mais. Isso é o problema da especialidade médica, é o problema da medicina ocidental, ocidentalizada, que é a medicina das especialidades. De facto, um especialista percebe muito bem daquele ramo terminal, mas depois esquece de todo o resto, esquece do organismo como um todo. E um ombro, e um pescoço, e uma coluna lombar faz parte de um organismo. Isso nós e isso é uma falha, não percebermos que muitas destas queixas, porque muitas das queixas musculoesqueléticas estão associadas a baixas da capacidade do músculo, da função do músculo. E muitas deste cansaço muscular está associada à longa produção de cortisol. Não tenho a menor dúvida disso. Isso para mim é matemática diária. É perceber que a carga e o excesso de carga vai ter tradução orgânica em múltiplos órgãos e sistemas. E passando um bocadinho isso, eu espero não estar a ser muito... Não está, Soutor, acho que estamos a acompanhá-lo muito bem. Ou a ser muito rápido em termos de pensamento. Mas porque existe uma tríade de função orgânica, Sim. Que é a função das tais adrenais, a função da tiroide e a função do pâncreas. E qualquer desequilíbrio de uma destas três glândulas vai ter implicação nas outras. Certo. E portanto, daí que muitas das coisas, podemos começar pela simples elevação do cortisol, que vai
levar eventualmente, por exemplo, à baixa da TSH, que pronto... O que é a TSH? A TSH é uma hormona que sai da hipófise e vai estimular a função tiroideia. Portanto, disfunção da tiroide, com múltiplas questões que daí advêm, e alterações do funcionamento do pâncreas, nomeadamente com o aumento da resistência à insulina. Sem querer ser demasiado específico, a questão é que o cortisol tem que ser regulado. Equilibrado. Nós temos que ter cortisol ótimo de manhã para acordarmos, para estarmos vigis e estarmos capazes para o estímulo que... Em termos práticos, doutor, que conselhos é que pode dar para mantermos o cortisol equilibrado? Muito bem, então vou passar à terapêutica. Vamos passar ao slide da terapêutica. Vamos. Terapêutica de distúrbios de cortisol. Primeira linha. Sim. Técnicas de redução de stress. Como por exemplo? Muito bem. A linha A. A linha A, psicoterapia. E técnicas de relaxamento que são absolutamente individuais. Eu muitas vezes cito às pessoas e elas encontram-nos desde música, desde imersão, a natação, o nadar, a imersão tem um papel importante. Passear, andar a pé. Falar com os amigos, conversar. Exercício. Exercício como uma técnica de expressão de stress e não um exercício como algo que incrementa o stress. Certo. Isso é uma coisa muito importante, porque muitas das vezes o desequilíbrio está na carga do exercício. Certo. E há muita gente, e hoje em dia estamos a assistir à febre dos corpos. Sim, à vigor, sim. qualquer coisa. Nós estamos a falar à febre das maratonas e às febres do BTT. E às vezes as pessoas esquecem-se. E existe muito isto no escalão master acima de 35, acima de 40 anos de idade. E são indivíduos que fazem cargas de treino idênticas às profissionais, ou quase idênticas. Estamos a falar de 5, 6, 7 treinos por dia, de 2 horas, hora e meia, 2 horas e meia. Só que existe aqui uma grande... Pode ser um perigo. Pois, é uma grande diferença para os profissionais. Os profissionais estão devidamente acompanhados e quando falamos de atletas de alta competição, por exemplo. Sim, e treinam e descansam. Certo. E hoje estes indivíduos que eu estou a falar... Mas a grande diferença é que estes indivíduos que eu estou a falar treinam e depois vão trabalhar no dia. Portanto, e depois treinam e depois trabalham. Têm as 8 horas, certo. E tudo isso é carga, tudo isso é estímulo. Por isso é que eu faço questão, quando estou a orientar o treino de alguém, primeiro vamos ver o seu horário laboral, a que horas trabalha, quantas horas trabalha por dia, que espaços livres tem no dia, e se vai fazer um treino mais intenso, chamado um treino de qualidade, com um bocadinho mais de carga, como é que vai ser o seu trabalho no dia a seguir. Isto para somarmos a produção de cortisol toda ao longo da semana. Porque não é exclusivamente o treino da corrida ali, claro. Porque o indivíduo que vai depois pensar, que vai estar, tudo isso mantém a produção de cortisol. E a soma de cortisol é a soma de todos estes atos que se passam ao longo da semana. Mas ainda um bocadinho, portanto, terapêutica, técnicas de redução de stress. Sempre, primeiro técnicas de redução de stress. Por isso é que o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico é relevante. É relevante nesta fase. Mas levar como o único tratamento é curto. É curto porque estamos a falar só do tratamento sintomático. É preciso regular a produção da adrenal. Pronto, a adrenal, mais uma vez este nome, glândula adrenal que produz cortisol e produz outra hormona que equilibra o cortisol, que não é um nome ainda mais esquisito, que é dihidroepiandrosterona, pronto, DHA. Pode-nos poupar, doutor. Exatamente. Mas fica, for the record, fica dito, não é? E portanto, múltiplas técnicas, exercícios pilates, por exemplo, yoga, exercícios de baixo impacto e que permitam fazer a tal dispersão, certo? Segunda linha, substâncias que melhorem a função da glândula adrenal. Que são quais? Que são substâncias denominadas adaptogénicos. Como por exemplo? Como por exemplo, isso é uma coisa já mais de pormenor, porque isso passa muito por um estudo prévio, isso passa muito para perceber onde é que o indivíduo está em depressão, passa muito por fazer umas análises, passa muito porque todo este conceito não devemos tratar, e quando estamos a falar em suplementar as pessoas, sem antes as estudarmos. Certo. E temos que ir à procura de minerais, de vitaminas, de nutrientes e pesquisa hormonal. Temos que estudar as hormonas.
específicos. Temos que estudar a vitamina D, Certo. temos que estudar o ácido fólico, temos que estudar a B12, temos que estudar a ferritina, temos que estudar a hemoglobina, temos que estudar parâmetros inflamatórios, porque valores, risco, parâmetros de biomarcadores inflamatórios que estão associados à doença cardiovascular. E depois temos que tentar corrigir o que está em baixa, e dar substâncias que de facto melhorem a função da adrenal. Isso, por exemplo, estes adaptogénios, há vários produtos baseados em ervas, desde a relora, desde o Cordyceps chinensis. São coisas que, são termos muito complicados. Há uma série de produtos que normalmente até se trazem dos Estados Unidos, são mais difíceis de encontrar na Europa, mas que de facto melhoram o funcionamento da adrenal. Isso ponto número 2. E o ponto número 3, quando 1 e 2 não é suficiente, então vamos substituir a parte hormonal mesmo. Estamos a falar em tratamento hormonal. Estamos a falar que é feito de que forma? E podemos dar o tal equilíbrio que a adrenal produz para contrariar o cortisol, que é o DHEA. Podemos, portanto, fazer suplementação com DHEA. No caso, por exemplo, no caso das mulheres, em que existe uma coisa, por vezes, muito associada, que é o chamado síndrome pré-menstrual, o PMS, que pode dar sintomas graves, desde ansiedade, desde as mialgias, a insónia. São tantos. Múltiplas coisas estão associadas à PMS e podemos, às vezes, com uma terapia com um cremezinho com estradiol, um cremezinho com progesterona, exatamente um cremezinho com DHA, às vezes rolado nas doses, porque é preciso analisar previamente. E, de facto, os resultados são ótimos. E assim estamos a melhorar, estamos a atenuar o dano que o excesso de cortisol produziu. Muito bem. Doutor, temos que terminar, mas antes de terminar não podemos deixar de falar de uns convívios científicos da Clínica Médica Exercício do Porto, que vai acontecer amanhã. Quer-nos também falar um pouco sobre isso? O que é que vai acontecer? A Clínica Médica do Exercício do Porto, a qual eu sou diretor clínico, organiza mensalmente um convívio, denominado um convívio científico, em que tenta, no fundo, agregar a classe médica e as pessoas interessadas sobre um determinado tema, novamente de medicina preventiva. E já fizemos 24, amanhã vai ser o 25º, e vamos celebrar um protocolo que foi realizado com a Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos. Vai-se realizar amanhã às 19h30 e vai ser o primeiro, porque nós normalmente organizávamos os convívios nas nossas instalações, na Clínica Médica do Exercício do Porto, e vai ser o primeiro que irá ser organizado nas instalações da Ordem dos Médicos. No fundo é o reconhecimento do trabalho e é o reconhecimento de todo o trabalho científico que se tem feito. Normalmente os palestrantes são palestrantes de elevada índole científica e reconhecida índole científico e, portanto, acaba por ser um prazer anunciar isso, porque é o reconhecimento de um trabalho que tem sido feito há 2 anos e meio, há cerca de 3 anos. Muito bem. Dr. Jaime Milheiro, o prazer foi todo meu em recebê-lo mais uma vez no consultório do Porto Canal. Muito obrigada por ter estado connosco. Fechamos então aqui a primeira parte. Relembro-lhe que na segunda parte é a sua vez de participar no nosso programa. Entre connosco, fale aqui em direto, tire todas as suas dúvidas hoje sobre cardiologia. Vou ter comigo o Dr. João Lopes Gomes. Conto consigo desse lado para a segunda parte. Até já.